A paz de Jesus para você, para todos e todas. Iniciemos a mais um momento de meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e de misericórdia, neste momento em que nós nos retiramos para meditar a vossa palavra, te pedimos humildemente que envie o teu Espírito para que faça em nós a vossa obra. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração e todo o nosso interior. Nos dê palavras sábias, para que assim, cheias de vós, e na vivência da vossa palavra, possamos te proclamar por todo o mundo, com nossas palavras e com nosso testemunho de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, as leituras que nos são propostas para este 24º domingo do tempo comum nos vai mostrar Jesus reunidos com seus discípulos. E aí ele faz a seguinte pergunta, que também é feita para nós, seus discípulos e discípulas. Quem vós dizeis que eu sou? A primeira leitura, que é tirada do livro de Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9, vai nos mostrar a figura do servo sofredor, quando diz: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. O Senhor é meu auxílio. Quem é que vai me condenar? Podemos observar que este servo sofredor, esta pessoa, decide a passar por todo momento de angústia e dor, de sofrimento, porque tem um elemento que faz a diferença em sua vida, a fé. Em nome da fé, ele encara todo esse momento de angústia e de dor e deposita a sua confiança em Deus, e de nada mais vale o resto. De nada mais importa o resto. Não importa o que dizem e o que fazem. Importa que Deus está do seu lado, lhe dando força, coragem para enfrentar todo momento de angústia e de tristeza. Então ele não reclama e suporta humildemente todo este momento de sacrifício. A segunda leitura, irmãos, que é tirada do livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18, vai nos questionar justamente isto: o que é a fé? O que é a fé se eu não ponho em prática? Ele diz: irmãos, do que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? E ele nos apresenta um exemplo prático do seu dia a dia na comunidade, que também é bem comum na nossa vida, na nossa realidade. Se chega alguém até você, sem o que vestir, sem o que comer, despido de tudo, sem casa para morar, sem um lugar para se abrigar, aí o que dizemos? Vai em paz, coma à vontade, vista-se, sirva-se à vontade. Mas não fazemos nada por ele. Do que adianta? O que adiantou dizermos que somos pessoas de fé se nós nem ao menos lhes oferecemos um copo de água como o principal alimento da vida humana, da vida no geral? Por mais pobre que sejamos, irmãos, mas por mais carentes que sejamos, nós
Deus sempre nos dá alguma coisa que podemos partilhar com o irmão. Claro que em muitas situações nós não teremos o suficiente para sanar todas as suas necessidades, mas podemos aliviar um pouco do seu sofrimento, com o pouco que nós temos. Jesus, no Evangelho, que é tirado de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35, ele vai nos colocar justamente nessa posição para refletirmos sobre a questão da fé. É o que Jesus nos vai falar hoje. Num momento de itinerância com seus discípulos, ele então faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que ele é? E cada um tem uma resposta, de acordo com o que ouvem e possivelmente com o que acreditam também. Uns dizem que tu és o profeta, uns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que és Elias. E diante dessas respostas, Jesus quer saber o que seus discípulos dizem dele. Como que seus discípulos o veem? Como anda a fé dos seus discípulos no Deus que veio para libertá-los? Qual a sua forma de ver Jesus? E Jesus dá a sua resposta conclusiva por toda a comunidade dos discípulos: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus então o elogia. Em outro momento nos evangelhos, Jesus até nomeia ele como o chefe da igreja, da sua igreja. Mas acontece que no evangelho de hoje, para as comunidades de Marcos, continuando essa leitura, então Jesus mostra quem é, qual é a missão, a sua missão. E Jesus diz: se alguém, o Filho do Homem deve morrer, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. O Filho do Homem deve ser morto e no terceiro dia ele ressuscitará. E mediante essa declaração de Jesus publicamente, porque Jesus falava isso sem receio e nem precisava ter, porque Jesus era o próprio Deus e a sua missão era revelar a todos quem ele era para libertar a todos. Então Pedro fica meio que receoso e chama Jesus de lado e repreende Jesus por se declarar dessa forma publicamente. Vemos aí uma contradição de Pedro. Ao mesmo tempo que declara que Jesus é o Messias, ele não quer que Jesus diga que vai sofrer, que vai morrer, que vai ser rejeitado pelas autoridades religiosas do seu tempo. É uma contradição a declaração de Pedro. Pedro cai no erro, falha mais uma vez. Então Jesus o repreende, que aquelas palavras não são de Deus. A sua visão não é de Deus, repreende seriamente que a sua revelação vem de Satanás. Porque Jesus conhece bem o coração de todos. Talvez Pedro tenha repreendido Jesus porque também esperava um Messias que viesse libertá-los do poder de Roma, que oprimia as pessoas. Mas Jesus tinha um propósito contrário. Ele veio libertar o coração do imperador de Roma e de todas as pessoas que estavam presos, que se encontravam presos nos atos de maldades uns com os outros.
Isso incluía autoridades políticas, incluía autoridades religiosas e até mesmo as pessoas simples que desrespeitavam a vida uns dos outros. Então Jesus veio para todos, e Jesus veio para libertar a todos, e ele não podia se afastar dessa missão. Ele não podia se esconder desta missão. Jesus tem plena consciência da sua missão, e ele é fiel em cumprir a missão do Pai. Somente o Pai é seu auxiliador, que ele nos vai apresentar a primeira leitura. Ele é o meu auxiliador. Então, quem vai me condenar? Deverei cumprir a minha missão. Para que me esconder? Este sou eu. E aí Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la por causa de mim, vai salvá-la. São as promessas da vida eterna. A vida com Jesus acontece ao contrário do que pensam os homens, a humanidade. Pensamos que a vida, a verdadeira vida, é uma vida de conforto e de glória neste mundo. Mas Jesus apresenta o contrário, que a verdadeira vida é a vida em sacrifício em favor do outro. É a vida de sofrimento, mas o sofrimento de alegria, de entrega, de humildade em favor dos que sofrem. Quem viver assim vai ganhar a sua vida. Quem viver a realidade da cruz de Jesus vai salvar a sua vida. Terá parte no reino de Deus. Herdará a vida eterna. E não precisa ter morrido para estar na vida eterna. A vida eterna já começa aqui. Começa aqui com a nossa vida de fé com Jesus. Irmãos, quantas vezes nós já eu fico pensando, quantas vezes também nós já nos encontramos, já cometemos o mesmo erro que Pedro, a mesma contradição de fé como a de Pedro. Uma vez que nós dizemos, Jesus te ama, meu irmão, parece assim que nós tiramos a nossa responsabilidade de ajudar o outro. Jesus te ama, meu irmão, e ele tem que sair feliz, contente. Como é que nós dizemos a Jesus, como é que nós dizemos ao nosso irmão que Jesus o ama? Jesus nos coloca nesta posição, nos coloca para pensar sobre a nossa vida com Ele. Ele coloca para fazermos uma leitura da nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé com Ele, para que possamos, assim, responder quem de fato Ele é. Esta é a questão. Pensemos, irmãos, façamos uma leitura da nossa vida com Jesus, da nossa caminhada, da nossa vida prática, da nossa convivência com os irmãos, na comunidade da igreja, na nossa conversa com os irmãos na família, com nossos pais, nossos irmãos e demais familiares. Façamos uma leitura da nossa vida com Jesus no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão. Façamos uma leitura da nossa vida com Jesus, peregrinando pela sociedade, pelas ruas da cidade, pelos caminhos da fazenda, da roça, seja qual for o lugar onde você more ou o lugar onde você tem mais trânsito, onde você mais anda, frequenta. Como anda a minha vida com Jesus nesses lugares? E daí vamos tirar a resposta. Quem é Jesus na minha dinâmica de vida de fé? Fica a questão para cada um de nós. Durante a semana,
fazermos a leitura da nossa vida e assim encontrar o conceito de quem é Jesus. E se o Jesus da nossa vida é somente um Jesus teórico, um Jesus que não carrega a cruz, que não se doa, vamos procurar o Jesus de verdade. Vamos procurar o Jesus, Filho de Deus. Vamos procurar viver o seu exemplo, responder a sua palavra com a nossa vida, com o testemunho da nossa vida. Quem vós dizeis que eu sou? Rezemos. Ó Deus de bondade, somos pessoas frágeis. Somos nascidos do barro, mas somos renascidos da vossa graça em Jesus Cristo. Ajudai-nos, ó Deus, a assumirmos com fidelidade a missão que recebemos de vós no nosso batismo. Ajudai-nos a pegar a nossa cruz e a carregá-la com amor, com humildade, com fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, precisamos do Teu auxílio para vivermos uma fé na dinâmica da vida, uma fé que traz no coração e o desejo e que se repete, que se faz na prática, na ajuda aos nossos irmãos que sofrem, que padecem, que vêm a nós em busca de algum auxílio. Que possamos fazer realidade a nossa fé, Senhor. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs, por todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Mesmo os nossos irmãos que sabem que Tu existe, que Tu vieste para nos salvar, nos libertar, mas ainda não te conhecem na prática do dia a dia da vida, na vivência do Teu amor, na relação com o próximo. Te pedimos, Senhor, também neste momento, por todas as pessoas que vêm a nós pedir o vosso auxílio pelas nossas orações. E te pedimos também por todas as pessoas que hoje partiram para a Tua casa, responderam o Teu sim, responderam o Teu chamado definitivo e foram para vós. Te pedimos, Jesus, pelo nosso vigário, Padre Jesus Flores, que hoje o Senhor o chamou para a vida eterna com o Senhor. Que lá do céu, junto com todos os santos e os vossos anjos, com Maria, nossa Mãe, interceda por nós, que continuamos a nossa missão nesta vida, para que possamos seguir em frente na fidelidade ao vosso Filho Jesus, carregando a nossa cruz e te servindo na pessoa dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Jesus e até o nosso próximo momento de meditação, próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.